Esse evento ocorreu antes de Gênesis 1, a criação dos filhos de Deus. Gênesis 6, 1 ao 4 no livro de Jó. Intrigou muitos leitores da Bíblia devido à identidade misteriosa dos filhos de Deus e dos Nefilim. Na história bíblica de Jó, há um homem rico chamado Jó, que vive em uma região chamada Uz, junto com sua grande família e numerosos rebanhos. Ele é um homem justo e íntegro, sempre buscando viver de forma moral. Jó tinha uma relação muito disciplinada com Deus. De repente, ele perde tudo o que tem. O sofrimento é tanto que Jó fica amargo, ansioso e com medo. Ele deseja confrontar Deus e reclamar. Eventualmente, Deus responde. 36 vezes, Jó pediu a Deus para falar com ele, e agora seu pedido foi atendido. Jó 38, 4, 7 diz: Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Diga-me se você entende. Quem definiu suas medidas, se é que você sabe? Ou quem estendeu a linha sobre ela? Sobre o que foram firmadas as suas bases? Ou quem colocou sua pedra angular, enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus bradavam de alegria? Lemos: Enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus bradavam de alegria. Fica claro que seres angelicais, chamados de estrelas da manhã e filhos de Deus, testemunharam a criação da terra e celebraram a glória, o poder e a sabedoria de Deus no processo. Anjos caídos são raramente mencionados na Bíblia, pois a maioria dos anjos no céu nunca caiu da graça e foi para o lado sombrio. Alguns, no entanto, escolheram seguir esse caminho. Esses anjos caídos não mantiveram seu estado original, ou seja, não seguiram o propósito para o qual foram criados. Os anjos foram feitos para estar no céu com Deus, louvando-o e cumprindo suas ordens. Eles, assim como os humanos, foram criados para glorificar a Deus. Mas os humanos foram destinados a viver na terra, não os anjos. No entanto, esses anjos deixaram seu estado original no céu. Eles escolheram rejeitar o plano de Deus para suas vidas, usando seu livre arbítrio. Segundo a Bíblia, esses anjos são chamados de anjos caídos, porque abandonaram o céu. O que aconteceu com esses anjos? De acordo com a Bíblia, 2 Pedro 2,4 diz: Pois Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno, entregando-os a abismos de trevas reservados para o julgamento. O líder desses anjos é Satanás, que se transforma em um anjo de luz. O diabo conspirou contra Deus, seu Criador, e ele e os anjos que o seguiram perderam a batalha. O que acontece depois que os anjos caídos deixam o céu? Segundo Mateus 25:41, o fogo eterno, o inferno, foi preparado para o diabo e seus anjos. Em outras palavras, o inferno nunca foi destinado a uma única pessoa, embora Judas e outros inevitavelmente acabem lá. No fim, Satanás e os anjos caídos foram os destinatários previstos do inferno. O inferno foi criado no céu como um castigo final para os líderes da grande rebelião. Mas o Senhor permite que outros das nações que ele julga também vão para lá, por causa da escolha, do livre-arbítrio e da responsabilidade dada por Deus ao homem para escolher seu destino eterno, seja céu ou inferno. E é para o inferno que Satanás e os anjos caídos, 1/3 daqueles que se rebelaram com ele, irão no fim de tudo. Deus exercerá sua ira sobre aqueles que se rebelaram contra ele, e Satanás e os anjos caídos não escaparão ilesos. Vimos aqui que anjos caídos existem, embora a queda da graça seja um conceito difícil para alguns de nós compreenderem. Gostaríamos de acreditar que os anjos não podem cair, mas a história bíblica prova o contrário. Os anjos caídos são conhecidos por serem 1/3 dos anfitriões angelicais que seguiram Satanás na grande rebelião e tentaram derrubar Deus e seu trono para tomar o céu. Também sabemos que a tentativa foi um fracasso colossal e que Satanás e seus anjos rebeldes foram expulsos do céu. Alguns anjos caídos agora estão no inferno, enquanto outros que estavam na terra seguem seus próprios caminhos.
Segundo Gênesis 6, os anjos caídos se casaram com humanos e tiveram filhos gigantes com mulheres humanas. Gênesis 6, 1 ao 4. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e nasceram-lhes filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele é carne. Seus dias serão 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também depois quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e delas tiveram filhos. Eles eram os heróis do passado, homens famosos. A Bíblia diz: E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Podemos deduzir por que Satanás enviou seus anjos para se casarem com mulheres humanas, direta ou indiretamente. Satanás tentou poluir o pool genético da humanidade com corrupção satânica, plantando algo que se assemelhava a um patógeno genético para tornar a raça humana incapaz de gerar a semente da mulher, o Messias prometido em Gênesis 3,15. Mas quem eram os filhos de Deus? Tanto o judaísmo pré-cristão quanto a igreja primitiva acreditavam que os filhos de Deus eram seres espirituais ou anjos que tomaram esposas humanas e deram à luz gigantes conhecidos como Nefilim. As três principais perspectivas sobre a identidade dos filhos de Deus são as seguintes: eles eram anjos caídos, eles eram poderosos governantes humanos, eles eram descendentes piedosos de Sete que se casaram com descendentes perversos de Caim. A crença tradicional é que os filhos de Deus eram seres sobrenaturais que tiveram filhos com mulheres humanas, resultando nos Nefilim. Aqui estão os motivos que sustentam essa interpretação. A expressão filhos de Deus no Antigo Testamento sempre se refere a anjos, o que apoia essa ideia. Em Jó 1,6, lemos: Certo dia, os filhos de Deus, anjos, vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás, o adversário, acusador, veio com eles. Jó 2:1 também diz: Num outro dia, os filhos de Deus, anjos, vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás, o adversário, acusador, também veio para apresentar-se ao Senhor. Em Jó 38:7 está escrito: Quando as estrelas da manhã cantavam juntas, e todos os filhos de Deus, anjos, bradavam de alegria. Em todas essas passagens, os filhos de Deus são descritos como seres espirituais, anjos, incluindo Satanás. As frases usadas em Jó sugerem que Gênesis 6 se refere a esses espíritos, anjos. Gênesis 6:1-2 faz um contraste entre os filhos de Deus e os homens, indicando que esses seres não são humanos. Gênesis 6:1 diz: Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e nasceram-lhes filhas. A palavra hebraica para homem é um termo genérico para a humanidade, como usado em Gênesis 5:1-2. Os filhos de Deus são contrastados com os homens. Assim, os filhos de Deus eram diferentes dos homens e casaram-se com as filhas dos homens. Portanto, os filhos de Deus devem ser algum tipo de ser não humano. O contexto indica que os Nefilim eram a descendência resultante da união entre seres espirituais e humanos. Os Nefilim, ou caídos, em Gênesis 6:4, são figuras misteriosas. Os poderosos homens de outrora, homens de renome. O texto não explica como os Nefilim surgiram. Os Nefilim estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e delas tiveram filhos, diz o texto. Mas por que os Nefilim são mencionados em Gênesis 6, junto com o casamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens? Não está claro como esses homens de renome surgiram, se não fossem o resultado da união entre seres espirituais e humanos. Judas provavelmente interpreta Gênesis 6:1-4 como uma referência ao casamento entre seres espirituais e humanos. Judas 6 menciona anjos que não guardaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua morada apropriada. A menos que Judas esteja se referindo a um evento desconhecido,
Parece que ele está falando sobre os anjos que deixaram o céu para viver na terra, como descrito em Gênesis 6, 1 a 4. Esses argumentos apoiam a visão tradicional de que os filhos de Deus se uniram com mulheres humanas e deram à luz os Nefilim. Embora isso possa soar estranho para os ouvidos modernos, o mesmo pode ser dito sobre muitas partes da Bíblia. A verdade é mais estranha que a ficção, e o mundo que Deus criou é bem diferente do que geralmente acreditamos. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. É mais preciso entender os filhos de Deus como demônios, anjos em rebelião contra Deus, ou homens possuídos por demônios, enquanto as filhas dos homens são mulheres humanas. Judas 6 diz: "E aos anjos que não guardaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua morada própria, ele os mantém em correntes eternas, em trevas densas, para o julgamento do grande dia." Judas 6 também explica o que Deus fez com esses anjos malignos. 1 Pedro 3, 19 e 20 nos informa que Jesus proclamou sua vitória na cruz sobre eles. 1 Pedro 3, 19 e 20 diz: "No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que foram desobedientes há muito tempo, quando a paciência de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se construía a arca, na qual poucas pessoas, a saber, 8, foram salvas através da água." Como podemos ver, Satanás é muito mais do que uma figura vermelha com chifres e um tridente. Ele é um ser antigo, com um poder espiritual verdadeiro, que ele usa para propósitos malignos e egoístas. Ele tem uma hostilidade especial contra os cristãos e busca destruí-los. Aqui estão 3 verdades importantes para lembrar ao lidarmos com essa realidade espiritual. Primeiro, é um erro grave considerar Deus e o diabo como opostos equivalentes. Isso dá a Satanás muito mais importância do que ele merece. A diferença de poder entre Deus e Satanás é como a de um Criador infinito e sua criação. Não importa o quão astuto ou poderoso Satanás se torne em sua rebelião contra Deus, ele nunca poderá igualar o poder de quem o criou. Em resumo, nenhum ser angelical, seja caído ou justo, pode competir com o poder e a força de Jesus. Por outro lado, subestimar o poder de Satanás também é um erro perigoso. Ele não é mais forte que Deus, mas é mais forte que nós. Por milênios, Satanás tem criado esquemas sombrios e perversos. Ele é um mentiroso habilidoso e manipulador, com um poder que nenhum humano mortal pode igualar. Mas embora devamos estar atentos a Satanás, não precisamos temê-lo. Nós nem sabemos qual é o seu verdadeiro nome. Acredito que isso é proposital, uma forma sutil de mostrar que ele não é uma ameaça grande o suficiente para Deus para merecer que saibamos seu nome. A derrota de Satanás foi prevista desde o início. Nos primeiros capítulos de Gênesis, Deus declara a derrota da serpente, mesmo após ela ter enganado Adão e Eva. Aqui está o que Deus diz à serpente, e vemos essa promessa cumprida no sacrifício de Jesus. Apesar de sofrer um golpe fatal, Jesus esmagou a cabeça da serpente ao entregar seu espírito. E esperamos ansiosamente o dia em que essa promessa será completamente realizada. Precisamos estar preparados para a guerra espiritual. Muitos de nós, criados em tempos modernos, frequentemente somos cegos para as realidades espirituais e as forças invisíveis que estão em ação. Aprendemos sobre elas nos livros, falamos sobre elas, mas poucos de nós realmente participam delas. Ao fazer isso, podemos nos expor a ataques espirituais. A maneira mais rápida de perder uma batalha é não perceber que você está envolvido em uma. O poder de Jesus é muito mais do que palavras em uma página e esperança para depois da morte. Todos os dias, batalhas espirituais acontecem ao nosso redor. Se quisermos ser guerreiros espirituais eficazes, devemos nos dedicar à oração, sintonizar nossos corações à presença real de Deus e cultivar discernimento enquanto buscamos fazer o trabalho do nosso Pai. Nosso adversário é poderoso, mas nosso Deus é ainda mais.
uma guerra espiritual está ocorrendo agora e afeta todas as pessoas do planeta. É um confronto entre dois reinos. Um reino é liderado pelo Deus Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, enquanto o outro é liderado por Satanás, o Príncipe do Poder das Trevas. O mundo espiritual nos cerca, muito mais populoso, poderoso e cheio de recursos do que o nosso mundo visível de seres humanos. Espíritos bons e maus passam por nosso meio. Eles se movem de um lugar para outro com rapidez e silêncio. Vivem nos espaços aéreos ao nosso redor. Alguns, sabemos, se preocupam com nosso bem-estar, enquanto outros estão contra nós. Existem dois reinos, um para Deus e outro para seu grande adversário, Satanás. Um representa o bem, enquanto o outro representa o mal. Um representa a luz, enquanto o outro representa a escuridão. Um representa bênçãos, enquanto o outro representa maldições. Um representa a vida, enquanto o outro representa a morte. Esses dois reinos antagonistas não podem coexistir. Eles estão em conflito. Quando esse conflito espiritual começou? Quais foram as causas? Depois de ser expulso do terceiro céu, Satanás e seus seguidores se uniram e formaram o reino rebelde, que ainda existe hoje e continuará a existir até ser destruído pelo poder supremo de Deus. Paulo nos alertou para manter nosso objetivo principal em mente para que possamos resistir às astúcias do diabo e não nos voltarmos uns contra os outros. Ele enfatizou que nosso adversário não é carne e sangue,